Vamos então dar início à nossa sessão de hoje. Dou as boas-vindas a todos. É a nossa 8ª sessão do grupo de leitura Corporalidade e Memória. Hoje vamos ter connosco o Dr. Dominique Mortiot. Dominique Mortiot concluiu o doutoramento em Filosofia na Universidade de Évora no ano 2018 com uma tese intitulada A Habitação em Instituição na Época da Técnica, para uma poética da existência em Heidegger. Tem publicado trabalhos em edições nacionais e internacionais, é membro integrado do Praxis e atualmente realiza uma investigação de pós-doutoramento sobre voz, corpo, ritmo. Dominique vai falar-nos hoje sobre o texto Sur la question du corps dans la pensée de Heidegger, de Sein und Zeit, o Séminaire de Zolikon, da autoria de Maxence Caron. Dou então a palavra ao Dominique. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Portanto, vou ler um texto de apresentação depois para abrir o debate. Queria apenas apresentar hoje, de um modo geral, os seminários de Zolikon de Heidegger, que tiveram lugar na iniciativa do psiquiatra suíço Medard Boss entre 1959 e 1969. Através desta apresentação, aparecerão as relações entre fenomenologia do inaparente, medicina e poesia. Limitar-me-ei a pôr em evidência, a partir do primeiro verdadeiro ano do seminário, ou seja, 1964, que contou 3 sessões durante os meses de janeiro, de julho e de novembro. De um lado, o objetivo que Heidegger se propunha atingir ao aceitar a direção destes seminários, que contarão com a presença de aproximadamente 50 a 70 estudantes em medicina e jovens psiquiatras. Por outro lado, a dificuldade de princípio que o pensador encontrou nessa tentativa de explicitar o seu pensamento a médicos formados cientificamente, considerando, portanto, o fosso, Kluft em alemão, que existe entre ciência e pensamento do ser. Seguirei como fio condutor deste propósito meu, seguindo o artigo de Maxence Caron, a questão da distinção própria do pensamento heideggeriano entre corpo físico, Körper, e carne, Leib, assim como aquela da desconstrução por parte do pensador do dualismo corpo-espírito, herdado da tradição da metafísica, sabendo que na sua própria obra, Medard Boss entende, por sua vez, combater a concepção cartesiana da alma e do corpo e as suas transformações modernas que consideram a alma ou a psique e o corpo como 2 objetos da mesma natureza, dependentes então os dois da ontologia da subsistência, Vorhandenheit. Para entender como estes seminários poderão existir e o horizonte de pensamento que foi o deles, algumas notas prévias. Em 1947, Boss, que leu durante a guerra Sein und Zeit, escreve a Heidegger. Este último responde-lhe e começa depois rapidamente uma duradoura amizade entre os dois. Heidegger explicará a Boss que tinha sido marcado nesta primeira carta pelo fato de o psiquiatra ter referido da obra de 1927 o conceito de solicitude que antecipa, vorspringende Fürsorge, explicando-lhe que, de um lado, este conceito descrevia de um modo exato a relação ideal do psicanalista em relação aos seus pacientes em análise, e que, por outro lado, permitia delimitar, a partir do conceito de solicitude que se substitui, einspringende Fürsorge,
uma prática terapêutica que não fosse precisamente de substituição. Portanto, são dois conceitos que aparecem no parágrafo 26 de Ser e Tempo e que Heidegger descreve como dois modos da solicitude positiva. Depois é possível explicar melhor se for necessário. Mas, num caso, tem uma solicitude que liberta o outro para a própria liberdade e seu próprio desenho, e uma outra que tende a se substituir a ele num cuidado, mas que precisamente não deixa o outro tornar-se responsável pela própria existência. Notar-se-á que quando começam os seminários que tiveram lugar na própria casa de Bossa em Zolikon, Heidegger já escreveu, sem as publicar, as contribuições à filosofia, segundo a obra-prima dele depois de Ser e Tempo, há cerca de 20 anos. No entanto, como o põe em evidência o artigo de Maxence Caron que leram, refere-se constantemente, durante os seminários, à obra de 1927. Importante para a compreensão da articulação entre os dois períodos da obra é, a este respeito, este trecho citado por Caron, de manuscritos preparatórios a um seminário dedicado a Schelling, de 1941, que foram publicados em apêndice do curso de 36, sobre o tratado de 1809 de Schelling, do Tratado da Liberdade Humana. Sim, exatamente, de 36, portanto, em apêndice, e no qual o pensador escreve: ainda hoje não fui mais longe do que Ser e Tempo, e isso pela boa razão que sei cada vez mais claramente que não me é permitido ir mais longe. No entanto, talvez me tenha aproximado um pouco do que foi empreendido como Sein und Zeit. Vale a pena aqui, para entender melhor o horizonte de pensamento que foi o destes seminários, nos quais Heidegger faz várias vezes referência à maneira de pensar de Sócrates, lembrar a parábola explicativa emprestada a uma venerável lenda árabe, que o psiquiatra refere no seu livro Introdução à Medicina Psicossomática, livro de 1954, dedicado a Heidegger. Esta parábola conta que um pai que tem 3 filhos está a morrer. Tem como único bem 17 camelos. Deixa-lhes, aos filhos, o seguinte testamento: o mais velho dos 3 receberá a metade dos camelos, o segundo 1/3 deles, e o mais novo 1/9 deles. Ele morre logo depois de lhes ter falado. Ficam muito perplexos e vão ver, portanto, um sábio tão inteligente como pobre. Ele possui apenas um camelo. Perguntam-lhe como resolver o problema aparentemente insolúvel da herança. O sábio contenta-se em dar-lhes o seu único camelo. O problema fica, portanto, resolvido. A metade de 18 faz, de fato, 9, o terço 6 e o nono 2. Ora, a soma de 9, 6 e 2 faz 17, como tinha sido previsto pelo pai. E assim, o sábio pôde recuperar o seu camelo. Já não se precisava dele, tão necessário que tivesse sido num certo momento. Assim aparece, portanto, aos olhos de Boss, o papel do terapeuta. Tal como o 8º camelo para os 3 filhos, este é necessário apenas o tempo da cura. Portanto, é a tal solicitude que liberta.
acabou estas notas prévias indicando alguns pontos relevantes da biobibliografia do psiquiatra suíço, tirados do livro Daseins Analyse, de Françoise Dastur e Philippe Cabestan, livro que este último veio apresentar na Universidade de Évora em 2012. Boss, que nasceu em 1903 e morreu em 1991, começou os seus estudos de medicina em Zurique e, em 1925, inicia em Viena uma análise didática sob a direção de Freud, que continua durante 3 anos em Zurique com Ben Eschenburg. De 1928 até 1932, ele é médico assistente dos professores Bleuler e Mayer na Clínica Psiquiátrica Universitária Burghölzli, onde o Binswanger também era médico e psiquiatra. Depois, de 1934 até 1939, é médico-chefe de uma clínica privada, Schloss Knonau, do canton de Zurique. Médico do exército suíço durante a Segunda Guerra Mundial, ele leva paralelamente uma reflexão terapêutica que o conduz a trabalhar com Jung, que encontra uma vez por mês entre 1938 e 1948, durante, portanto, 10 anos. E em 1947, ano em que escreve, portanto, pela primeira vez a Heidegger, defende a sua habilitação em psicoterapia na Faculdade de Medicina de Zurique. Torna-se professor desta disciplina nesta mesma faculdade em 1954. Foi um grande viajante, deu conferências no mundo inteiro e publicou mais de uma centena de artigos e mais de uma dúzia de livros, entre os quais, em particular, a já referida Introdução à Psicoterapia Psicossomática, de 1954, e a obra mais importante dele, a elaboração e a releitura da qual Heidegger dedicou uma grande atenção. O Heidegger trabalhou mesmo muito para corrigir e fazer críticas ao Boss, as grandes linhas da medicina e da psicologia de 1971, que ainda não foi traduzido para francês. 2 obras valem também ser referidas: Um Psiquiatra na Índia, de 1959. Boss fez várias viagens para a Índia e foi muito marcado por esta experiência. E Veio-me em Sonho, dedicado à compreensão dos sonhos, de 1975. Dentro do campo da design analyse, Boss é menos conhecido do que Binswanger, é por isso que fiz esta pequena apresentação biobibliográfica. É considerado, ao contrário do autor da Introdução à Análise Existencial, como um heideggeriano ortodoxo, ou seja, segue muito mais o pensamento do Heidegger do que Binswanger, que se afastou, que regressou ao Husserl, que há uma obra mais livre, entre aspas, em relação ao Heidegger, e que, portanto, Boss e Heidegger criticam muito, porque, segundo eles, o Binswanger não entende alguns conceitos. Pronto, foi a obra do Binswanger, mas há estas críticas por parte deles. O que Heidegger entende fazer aparecer, dirigindo estes seminários, é o ser do ser humano enquanto ser de liberdade no interior do âmbito da ciência médica e psiquiátrica. Tal como o indica na sessão do dia 9 de julho de 1964, enquanto humanos, podemos apenas existir na base da distinção entre ser e ente. No entanto, na medida em que ser não é nada de ente, distinguir o ente do ser é o que há de mais fundamental
e de mais difícil. E acrescenta, isso é ainda mais difícil quando o pensamento é determinado pela ciência, que trata apenas do end. Se a ciência considera o ser humano enquanto ser natural, isso significa, de fato, pretender determinar o ser do humano como um método, cito Heidegger, como um método cujo projeto não é de modo algum orientado sobre a maneira de ser que lhe é própria. É necessário, portanto, sublinhar que os seminários, tal como o indica Boss no prefácio do livro, começaram a tomar forma como todas as penas do mundo. Pela razão que, escreve ele, a maioria das perguntas que coloca Heidegger aos médicos formados nas ciências da natureza nunca foram, de um modo geral, recebidas como perguntas. Muitos participantes parecem chocados ou até indignados que seja permitido questionar dessa maneira. E, portanto, nos primeiros seminários, percebe-se muito melhor, e o Heidegger reconhece que o primeiro foi mais ou menos um fracasso, que o diálogo é muito difícil, os psiquiatras não percebem muito bem os conceitos do Heidegger, confundem certas coisas, ele responde da maneira um pouco socrática, de voltar com mais perguntas, etc., e pouco a pouco que o seminário, portanto, começou a tomar forma, e o Boss acrescenta também no prefácio que, afinal, demorou 10 anos e nem o Heidegger nem os psiquiatras desistiram. Portanto, foi difícil, mas levaram a tarefa até durante 10 anos. E, portanto, como distinguir o end do ser quando o pensamento é determinado pela ciência, que trata apenas do end? E aqui há uma clarificação que penso muito importante do Heidegger em relação no que diz respeito ao pensamento dele em relação à ciência, que muitas vezes vemos como uma relação de hostilidade ou de desprezo, etc., que não é de qualquer modo, de nenhum modo o caso. Portanto, não se trata, sublinha Heidegger, de um abandono da ciência, mas ao oposto de chegar a uma relação ponderada, dota à ciência, e de pensar verdadeiramente e completamente os seus limites. Trata-se, portanto, tal como ele o mostra no texto de 1954, Ciência e Meditação, de fazer aparecer na objetividade, a frase em alemão diz Das Sein zeigt sich uns an der Gegenständigkeit. Portanto, é a partir do interior da ciência que é necessário fazer aparecer o ser, ou seja, no projeto que não é de modo algum orientado sobre a maneira de ser própria do ser humano, o ser, ou seja, a tal distinção entre ser e end, a diferença ontológica. Os seminários de Zolikon fazem assim aparecer o método heideggeriano, que consiste em pensar a ciência historicamente, no sentido heideggeriano, ou seja, não da ciência histórica, mas a partir da história do ser. Se o pensador define a objetividade, ou seja, a manifestação do end enquanto objeto, como a teoria do real, mostra que a teoria, neste sentido moderno, assenta na teoria tal como os gregos a concebiam. O ser, Wesen, com vários sentidos e em todos os aspectos elevado, da teoria tal como os gregos a pensavam, escreve assim ele em Ciência e Meditação, permanece velado quando falamos hoje em física da teoria da relatividade, em biologia da teoria da descendência, em história da teoria dos ciclos,
na ciência jurídica da teoria do direito natural. No entanto, através da teoria no sentido moderno, continua a passar à sombra da teoria primeira, aquela vive desta e não apenas no sentido exteriormente constatável de uma dependência histórica. Centrando-se no conceito científico de causalidade, na sua diferença como conceito de motivação inerente ao ser do humano e que caracteriza a liberdade humana, que, tal como o indica François Dastur, dos pontos sobre os quais ele mais insistiu nos seminários, e onde retoma, aliás, tema fundamental da fenomenologia husserliana, o pensador põe assim em evidência a situação latente, inaparente, escondida no projeto moderno da ciência, nomeada em ciência e meditação, o incontornável, inacessível, constantemente ultrapassado, das stets übergangene, unzugängliche, unumgängliche. Portanto, ao mesmo tempo incontornável e inacessível. O que diz Heidegger no texto gera algo de irritante em relação à maneira como Heidegger pergunta sobre o ser da ciência. Se a ciência, por princípio, não pode pensar o ser, inacessível à ciência enquanto ciência, isso não impede que os científicos não o possam pensar. Dirigindo estes seminários, Heidegger não entende, portanto, tornar os médicos filósofos, mas, tal como escreve François Dastur, simplesmente torná-los atentos ao que diz respeito ao ser humano de maneira incontornável e assim formar médicos pensantes, Denken de Ärzte. A dificuldade inerente a uma tal aprendizagem residindo precisamente no fato de ela pedir por parte dos participantes uma modificação da existência, Wandlung der Existenz. Trata-se, portanto, para Heidegger, não de, mais uma vez, abandonar a ciência, mas de treinar os médicos ao olhar fenomenológico, o que significa para ele despertar, trecho dos seminários, despertar o sentido do que é simples. Este tornar-se atento ao que diz respeito ao ser humano de maneira incontornável, Heidegger chama-o em Ciência e Meditação regresso à terra natal, Heimkehr, é o final do texto, o que significa, em outros termos, no quadro do pensamento heideggeriano, regresso ao solo originário do ser humano, que é a palavra, pensada no seu modo igualmente originário enquanto poema. Originário significa aqui relativo à verdade enquanto aletheia, ou seja, a palavra enquanto poema é o lugar onde o ente torna-se manifesto a partir do seu encobrimento, quer dizer, na plenitude da sua presença, Anwesen. Pensando a ciência enquanto teoria do real, Theorie des Wirklichen, Heidegger indica que Wirken, obrar, está relacionado à raiz indo-europeia werg, da qual derivam a palavra alemã Werk, obra, e o grego ergon. E precisa que o traço fundamental do obrar e da obra, no sentido grego, não reside no efficere e no effectus, portanto aqui está toda a questão da causalidade, mas sim nisto que algo chega ao desencoberto, ins unverborgene, para nele se manter e nele se encontrar. O que se perfaz no ergon
é o que se produz na plenitude da presença. Ergon é o que está presente no sentido próprio, que é o sentido mais elevado. Esta presença do presente, Anwesen des Anwesenden, sendo o próprio ser na sua diferença como ente. Ora, tal como ele o indica na sessão do dia 9 de julho de 1964 aos participantes do seminário, é apenas na base da distinção, esta distinção entre ser e ente, que podemos existir enquanto humanos, ou seja, enquanto Dasein, entes que compreendem o ser. O que constitui o próprio do humano, Heidegger o entende neste sentido como Verhalten, comportamento ou maneira de se relacionar, e tal como precisa François d'Assur, o comportamento no sentido heideggeriano não deve ser compreendido como uma relação que unificaria um polo a um outro, mas como o fato de manter-se em e ao pé de algo, como o fato de sustentar a manifestação do ente, mas o que é assim manifesto, importa sublinhando, escreve a François d'Assur, esta relação, o Verhalten, deve ser compreendido como o fato de manter-se em e ao pé de algo, como o fato de sustentar a manifestação do ente, mas o que é assim manifesto, importa sublinhá-lo, escreve ela, a François d'Assur, é sempre o ente no triplo sentido que ela indicou, ou seja, a relação do Dasein ao ente que ele é, a ele próprio, ao ente que ele não é e que não é da ordem do Dasein, portanto as coisas, bem como ao ente que ele não é e que, no entanto, também é da ordem do Dasein, ou seja, o outro humano. Portanto, ela aqui faz referência ao Mitsein e ao fato que o Dasein é sempre em relação com os outros e que na sua relação ao ser, esta relação é sempre implicada. Portanto, penso que isso apareceu bastante aqui na apresentação, mas é uma crítica que se faz muito ao Heidegger, que não pensou a relação ao outro, enquanto o próprio conceito de Mitsein mostra o contrário, mas é um modo não subjetivo de se relacionar ao outro e, portanto, pode haver aqui mal-entendidos. Esta relação, portanto, o Verhalten, o sustentar a manifestação do ente no seu ser, é portanto, no pensamento heideggeriano, a palavra pensado no seu modo nativo, enquanto, precisamente, modo de relação à verdade do ser, e cujo centro de gravidade é o silêncio que torna possível a escuta. Portanto, o que está em primeiro lugar na relação ao outro e na palavra é a escuta. Ora, como o indica Maxence Caron, esta relação, este Verhalten, é também a carne, Leib, na sua diferença como o corpo, Körper, que a ciência estuda. Enquanto relação, a carne, que se manifesta como palavra, aparece assim como o alcance, Reichweite, próprio de cada Dasein. E eu vou parar aqui para não ocupar o tempo durante demasiado tempo. Aqui é possível, portanto, desdobrar este conceito de Leib, mas no quadro um pouco mais extenso
da questão da prática terapêutica e da relação ao outro, e, portanto, de poder encontrar dentro do campo médico uma relação humana e não simplesmente uma relação científica à pessoa cuidada ou curada. Concluo e depois podemos começar a debater. Antes de abrir o debate, como duas informações significativas relativamente ao tema apresentado, ou seja, a relação entre fenomenologia, medicina e poesia. A primeira é a criação de uma cadeira de medicina narrativa na Universidade de Colômbia, pela professora Rita Sharon, autor de um livro cujo título é precisamente Medicina Narrativa, que se refere em particular ao trabalho de Ricoeur, Tempo e Narrativa. E a segunda informação que me foi transmitida por Moisés é a criação em Portugal de uma cadeira de introdução à poesia no mestrado integrado em Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto, a ser lecionada pelo médico e poeta português João Luís Barreto Guimarães. Portanto, são duas informações que me parecem relevantes no sentido de mostrar que, mais uma vez, esta relação que pode aparecer como, mais uma vez, o pensamento heideggeriano que é contra a ciência, que valoriza a poesia, etc., e que são dois campos completamente diferentes, etc., que são um pouco estereótipos que temos sobre o pensamento heideggeriano. Nas práticas medicais e psiquiátricas atuais, há estes novos campos que estão a aparecer e, portanto, mostra que este trabalho que o Heidegger fez com os médicos suíços tem um interesse e continua a ser vivo, embora indiretamente, e talvez não seja diretamente ligado ao trabalho do Heidegger, mas que são iniciativas que continuam a existir e que, aliás, por exemplo, que haja uma cadeira em Colômbia de medicina narrativa é algo de muito, acho muito interessante a notar. Pronto. Muito obrigado. Obrigada, Dominique. A verdade é que ficámos com um bocadinho de água na boca. Gostaríamos de ter continuado e entrado mais neste aspecto em concreto do corpo e da importância que, de forma, de certa maneira, surpreendente, acaba por ser desenvolvida por Heidegger na via, em concreto, dos Soliconas Seminar, porque realmente, embora em Ser e Tempo se fale fundamentalmente do espaço, fala-se fundamentalmente do tempo, mas quer dizer, não se fala do corpo, fala-se aquilo que de corpo, de corpóreo poderia aparecer, aparece no espaço, na espacialização do ser no mundo. Ser no mundo implica uma espacialização e, portanto, implica o corpo, mas não está lá dito nem desenvolvido. Portanto, a questão do corpo realmente em Heidegger não aparece até muito tardiamente, e o sítio onde está tematizado também não é muito tematizado, mas onde aparece de facto é nos Soliconas Seminar.
A propósito, para aqueles que não estão tão versados nesta via do Heidegger, os seminários de Solikon foram efetivamente publicados em edição do próprio Medard Boss, se não me engano, em 87. 87, queria recordar, mas em 2017 ou 2018, não me lembro se é 2017 ou 2018, aparece uma nova edição, quase completamente diferente, na Gesamtausgabe. A edição de Medard Boss não apareceu na edição integral, Ausgabe, porque o próprio Medard Boss já estava um pouco idoso e queria publicar a sua versão dos seminários antes de morrer, e portanto apressou-se e fez a edição fora da Gesamtausgabe, e agora o Travny editou os papéis, e é muito interessante ver todos os papéis que Travny conseguiu recolher. Enfim, Heidegger era ultra organizado, tinha lá tudo no seu dossiê completo, e é uma edição de grande envergadura, que não repete aquilo que é o intercâmbio de Heidegger com Medard Boss, em particular, que Medard Boss tinha incluído na sua edição, apenas inclui ao mesmo igual que está na edição de Medard Boss, a parte dos relatórios de seminário, porque, claro, na escola heideggeriana fazem-se relatórios e, portanto, estão os relatórios dos seminários todos que foram tidos em conta. Essa parte é idêntica. As não sei quantas, para aí 500 páginas ou 600 páginas restantes da edição da Gesamtausgabe são as anotações de Heidegger e os materiais que ele recolheu. Ele fez o seu trabalho de casa, como é natural, e, portanto, tem fichas de leitura de diferentes trabalhos e, ao mesmo tempo, as suas próprias meditações, as suas anotações em função da preparação das diferentes lições. Eu trabalhei alguns desses textos, em concreto, por exemplo, a questão do tédio e a questão do stress. O tédio aparece muito rapidamente na primeira versão dos Solikonas Seminário, e o stress também aparece muito rapidamente, e na nova edição dos Solikonas Seminário são bastantes páginas dedicadas a cada um destes fenómenos. O mesmo acontece em relação a muitos outros, e tem em conta a bibliografia recente, aquilo que são os pontos fundamentais para poder pronunciar sobre isso. Portanto, é bastante interessante. O Instituto da Sociedade, como é que se chama? A ABD, a Associação Brasileira de Análise, está a editar, que editou, fez a primeira edição em português dos Solikonas Seminário, que vai por uma terceira edição, está agora a editar também essa nova edição, com a tradução. Suponho que o Marco Casanova estará já a traduzir isso. Mas é bastante interessante, e assim Dominique, pode-lhe interessar especialmente ver como aí aparece a intenção toda de Heidegger, mas também o trabalho autêntico com os textos, com as informações e com a sua própria forma de poder responder. Heidegger também aceitava
não só defendia a escuta, mas também aceitava que ele próprio tinha que escutar para poder responder adequadamente a um público que efetivamente no princípio lhe custou entrar com ele. Bom, mas eu estou a demorar mais tempo do que pretendia. Mas eu vou só acrescentar um pequeno ponto. O texto que é referido a Françoise Dastur é um texto que vem de uma recolha de textos que foram publicados em 91, mas foi são os textos de um seminário que teve lugar em Paris em 88 e 89, ou seja, logo depois da publicação dos seminários de Zolikon. E há muitos autores que participaram, entre os quais o Jocelyn Benoit, que tem um texto bastante interessante em que o Dominique Pradel fez a mesma nota de sublinhar que o pensamento heideggeriano em relação ao corpo há realmente algo de revolucionário. E, portanto, acho que o texto do Caron mostra bastante bem que o Heidegger desenvolve o próprio pensamento sobre o corpo de um modo, de fato, bastante tardio. E ele diz que é o mais difícil a pensar é o corpo humano. E, portanto, acho que a compreensão, conseguir ter uma compreensão do corpo enquanto abertura ao mundo, que não seja apenas precisamente o corpo físico, mas que o ser da corporeidade seja este Leib, do qual ele diz se o corpo físico tem um volume, a carne, o Leib, não tem volume, e descreve como precisamente o alcance da existência singular de cada um, e portanto que se modifica em função do nosso estado e dos momentos em que estamos na vida, que este alcance pode ser mais ou menos amplo em função precisamente da força da nossa existência e portanto, toda esta compreensão de uma dimensão carnal que não seja diretamente apreensível como o corpo físico, que é, aliás, muito presente nas terapias, nas medicinas orientais, acho que é algo de realmente inovador e que, portanto, é normal, de uma certa maneira, que o Heidegger tenha desenvolvido esta questão de um modo tardio e que, ao mesmo tempo, abre muitas possibilidades, mas que devem ser, para ser percebidas pelos primeiros interessados, ou seja, os médicos, de fato é necessário um tempo, um esforço, etc., mas que o que quis indicar como final do texto é que agora esta maneira de pensar já é recebida por médicos que trabalham como científicos a partir da formação científica, que não são terapeutas orientais ou outros, e que este diálogo, portanto, avançou, mas que só pode avançar lentamente porque há toda a história do Ocidente, toda a história da medicina, etc., mas que penso algo de realmente fecundo, mas que leva tempo para poder ser entendido dentro do campo científico.
É apenas isso. Então, muito obrigado mais uma vez, Dominique. Eu abro agora um espaço para discussão de ideias, para debate. Quem quiser colocar alguma questão ao Dominique sobre a sua intervenção, sobre o texto que estava em causa, de Maxence Caron. Quem quiser intervir pode utilizar a caixa de diálogo, pode sinalizar diretamente. A professora Fernanda... Se ninguém está... Professora Fernanda Henrique está a pedir a palavra. Faça favor. Obrigada. Primeiro, obrigada ao Dominique. Eu gostava de repetir aqui uma coisa que na segunda-feira repetiram a uma exposição que a Irene fez para a Universidade do Porto sobre a questão da literatura e do poético em Heidegger. No final dela ter falado, a pessoa que tinha convidado disse, elogiou a clareza. E ao que a Irene respondeu que realmente não falava heideggerianês, não falava Heidegger em heideggerianês. E eu queria agradecer também isso ao Dominique, não ter falado heideggerianês e, pelo contrário, ter transformado um pensamento difícil em, como aliás qualquer pensamento, eu gostaria de sublinhar isto, em uma exposição que permite dialogar. E o meu pedido de palavra, para além deste comentário, que é um elogio, é para não seguir digamos, uma certa, parece-me que, não sei qual é o termo, não, contentamento ou consideração de que algo pode estar a mudar no modo da medicina encarar o seu exercício na sua relação com outro ser humano. E era para um bocadinho conter esse entusiasmo, fazendo um bocadinho apelo a uma experiência muito boa que tive na Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, em que participei entre o ano 2000 e o ano 2005, foram 5 anos de um trabalho mensal com muitos médicos, por acaso não havia nenhuma médica, eram todos médicos, muitos médicos e muitos juristas, e de facto, digamos, aquilo que eu pude constatar nessa minha relação com esta questão é que há de facto uma humanização da medicina, ou uma humanização, uma posição de humanização na relação entre quem exerce a função de médico e o paciente. Por exemplo, manifestada, por exemplo, em alguns chavões, como não há doenças, há doentes, como a necessidade de partilhar com quem está na posição de doente o seu próprio contexto médico, mas que essa humanização eu acho que não deriva de uma ruptura no pensamento.
ou melhor, não é no pensamento, não deriva de uma ruptura no olhar com que se olha a situação. Eu creio que é apenas, vou dizê-lo da única forma que me está a surgir, é apenas uma consideração sociológica. Não sei se me faço entender, mas é apenas uma consideração sociológica. Eu também tinha visto esta criação da cadeira de poesia na Universidade do Porto, interroguei-me com o que é que isto tinha a ver, articulando com a minha experiência, e não é para eu, se calhar para eu ser cética, mas na verdade não encontrei aprendi imenso com os médicos que faziam parte daquele grupo, muitíssimo. Um deles era o João Lobo Antunes, que é realmente um homem notável, era um homem notável em termos de reflexão, mas no fundo senti sempre que quando eu falava do meu lugar, que não era de medicina, nós fazíamos discursos paralelos. Eu fazia o meu discurso e eles faziam o deles. Até parecia que estávamos a dizer a mesma coisa, mas não era verdade. Portanto, é só para atenuar um bocadinho esse seu contentamento, que esteja a haver alguma transformação. Pronto, peço desculpa que falei demais, mas realmente fiquei a pensar no que disse e a minha experiência, de facto, é outra. não me confirma. Eu queria dizer qualquer coisa no seguimento a apoiar o que disse precisamente a Fernanda Henriques, não sei se posso. Sim, faça favor. Só um momento. Eu não sei se o Dominique não queria dizer qualquer coisa primeiro, peço desculpa. Não, mas se a reflexão da Adelaide vai no mesmo sentido, pode fazer já e depois respondo às duas intervenções. Muito bem, então, Adelaide. Pois, eu penso que realmente a Fernanda tem toda a razão. Até talvez fosse um bocado mais radical do que ela. Eu acho que a evolução da medicina... Há esses casos que o Dominique falou, que realmente dão a sensação de que se está a haver alguma abertura para alterar o tipo de medicina que se faz, mas eu acho que são casos absolutamente pontuais. Também se pode acrescentar, por exemplo, a Faculdade de Medicina de Lisboa, em que introduziram, por exemplo, uma cadeira de meditação e outras coisas assim do género, que vão no sentido de uma abordagem mais, de facto, mais, digamos assim, mais oriental e mais holística do doente, não é? Que se vê o corpo como, de facto, como uma abertura para o mundo e como um espaço de relação com o mundo, mas depois, no que se vê, de facto, pelo menos é a minha experiência, não só enquanto doente, como enquanto acompanhamento, infelizmente, acompanhante de múltiplos doentes de família, e além disso, como também sou de uma família de médicos, pude acompanhar a alteração da medicina em várias gerações, e portanto o que eu concluo destas observações todas é que realmente são casos muito pontuais, porque no conjunto a tendência para a medicina evoluir no sentido exatamente oposto a esse, no conjunto, porque o que se trata é que cada vez nós estamos a avançar para uma medicina mais especializada, ou portanto menos holística, mais centrada em aspectos muitíssimo específicos ou do comportamento ou do funcionamento dos órgãos, não é? E uma abordagem cada vez mais, digamos, do corpo como objeto de manipulação técnica. Ao fim e ao cabo é isso. Até o problema do diagnóstico, por exemplo, o estabelecimento de um diagnóstico hoje é uma coisa completamente diferente. Todos temos de certeza a experiência de que vamos ao médico e o médico já não olha para nós. O médico só olha para o computador e para os exames que estão no computador. Portanto, o nosso corpo propriamente já nem sequer existe. Não sei se estão de acordo com isso, mas é a minha experiência, não é? O nosso corpo físico não existe. Existe enquanto imagem que está no computador, dos órgãos internos e que ele observa e a partir do qual constrói o seu diagnóstico e
eu sou terapêutica. Eu acho que é exatamente isto que se passa em praticamente com todos os médicos em todo tipo de especialidade. Muito obrigado a Adelaide e a Fernanda. Sim, de fato, é sobretudo a partir da experiência que teve a Fernanda de trabalhar diretamente com médicos e tudo o que disse a Adelaide vai de um certo modo no sentido de um certo pessimismo, entre aspas, do Heidegger em relação ao avanço da técnica e o movimento irrepressível da técnica como algo portanto, que vai cada vez mais no sentido de uma manipulação do vivo e através do conhecimento. E, portanto, também ele diz em Ciência e Meditação, não houve crise da ciência, a ciência continua a avançar cada vez mais como a sua força e a conquistar cada vez mais espaço no sentido das práticas e das estruturas, etc. E também tenho vários exemplos que me foram também contados por exemplo, no tratamento dos cancros, de receber assim informações que dizem respeito à vida da pessoa doente e que são transmitidas de um modo muito brutal em termos de números e de dados meramente científicos e que foram ressentidos como muito violentos no momento precisamente de uma doença grave, etc. Portanto, sim, bom, eu não conheço o setor medical assim muito bem, mas ao mesmo tempo há experiências próprias que me dão uma certa esperança, desculpem, simplesmente o nascimento da nossa quarta filha foi muito complicado no momento do parto mesmo, e na sala de parto havia a médica ginecóloga formada cientificamente e uma parturiente formada em medicina chinesa, de acupuntura, e conseguiram trabalhar juntas de um modo muito surpreendente, porque era muito marcante a diferença de abordagem, como as duas estavam a funcionar, mas conheciam-se e afinal conseguiram fazer nascer o bebê por via natural, enquanto havia um pronóstico de cesariana muito grande, etc. E foi um pouco tenso, etc. Mas funcionou e portanto, também tenho outras coisas que me foram contadas que vão também neste sentido. Portanto, se considerarmos as coisas ao nível global, penso que a Adelaide e a Fernanda têm razão no sentido que vamos cada vez mais no sentido da medicina especializada, mas ao mesmo tempo de um modo minoritário há certas aberturas que se calhar devem ser consideradas como meramente pontuais e minoritárias, mas enfim, que existem em hospitais, públicos, como não são assim hospitais privados que desenvolvem medicinas particulares, etc. Isso acontece e, portanto, é como acho o pensamento heideggeriano acho, para mim, pelo menos, é uma fonte de esperança, mesmo que seja algo enfim, de muito minoritário. Não posso dizer mais, mas foi assim.
Então, obrigado, Dominique. Temos agora 3 inscrições, a do Ângelo, da Thaís e da Isabel. Eu vou, por esta ordem, dar a palavra. O Ângelo, então, se faz favor. Olá a todos, mais uma vez. Antes de mais, gostaria de dar aqui os meus parabéns ao Dominique pela apresentação curta, mas de facto bastante clara e bastante abrangente desta dimensão do pensamento heideggeriano. Eu já dei por mim muitas vezes a pensar que só Heidegger tem matéria suficiente ou tem vertentes suficientes para criar uma licenciatura só em Heidegger. Portanto, que até este trabalho Heidegger, não é? Mas não é de facto nada próximo desta dimensão. Eu trabalho a questão da técnica e o Heidegger mais tardio, já depois de ser e tempo. No seguimento desta discussão, gostaria aqui de talvez dar mais uma observação ou um contributo para o desenvolvimento da mesma, que terá a ver com o reverso desta medalha, não é? Toda esta ideia de ter cuidado para com o paciente, esta abordagem de um médico que sabe pensar e que sabe tomar o paciente, não só como um objeto que tem ali à frente, uma abordagem muito característica das ciências positivas, se não haverá também algo que tínhamos de ter em conta porque é que não é feito assim, porque é que não tem tanta abrangência, porque é que não é assim tão desenvolvida quanto isso. Porquê? Isto não serve também para defender o médico ou a integridade psicológica do mesmo. Se considerarmos, por exemplo, este exemplo da pandemia, nós vimos as imagens em Itália, aqueles vídeos que foram partilhados no início da pandemia, dos médicos completamente exaustos, os enfermeiros também completamente destruídos, não é? Imaginemos que se eles de facto têm esta abordagem de cuidado, no sentido heideggeriano do termo, para com o paciente, a perda de um paciente torna-se muito mais difícil de suportar. Não é? E isto também do ponto de vista da abordagem psicoterapêutica, ou de um psicoterapeuta que tem um outro tipo de cuidado com o paciente ou que o aborda de uma perspectiva mais cuidadora, não consigo utilizar aqui o termo, se afuga esta abordagem objetiva que domina a academia médica hoje em dia, não vai criar um problema também para o próprio médico. E será que, da perspectiva heideggeriana, conseguimos condensar esse problema? Conseguimos também dar uma proposta de solução a esse problema? Era só isto. Muito obrigado. Eu, a este respeito, responderia que é um grande desafio do pensamento heideggeriano, é por isso que insisti a dizer que é dentro da objetividade que ele encontra o ser e a dimensão do ser, o que para que haja uma transformação da medicina que não for meramente acrescento mais humanizante, mais relacional a uma prática que fica completamente não mudada, é necessário um conhecimento da ciência, entrar mesmo dentro do âmbito da ciência e, portanto... Uma transformação por dentro, sim. A transformação podia acontecer só apenas a partir desta via, mas isso é um trabalho quer dizer, é um trabalho muito que pede um esforço muito grande por parte dos filósofos, enfim, de ter conhecimentos suficientes dentro da biologia, da medicina, etc., que é obviamente como científicos, e que só pode ser feito como científicos, e que possa haver dentro da ciência modificações. Isso são, de um certo modo, seriam revoluções epistemológicas pronto, isso a este respeito trabalhou durante vários anos, portanto acredito no que está a dizer. Depois não conheço também suficientemente
a medicina para poder dar qualquer parecer sobre isso, mas ao que pude perceber lá nos seminários em Paris, que são médicos que vêm a cada sessão do seminário, é um encontro entre médicos e filósofos, e que, de fato, é um diálogo que é difícil, porque os médicos têm um conhecimento, uma vez que se fala do corpo, etc., eles falam a partir de conhecimentos muito especializados e muito impressionantes ao mesmo tempo, e para poder realmente haver um diálogo é muito difícil, porque muitas vezes também os filósofos não têm os conhecimentos suficientes em termos biológicos, etc. É impressionante o saber em qualquer campo da medicina, é um saber gigantesco, portanto, mas acho que é um desafio que também deve ser que é bom, mas é uma tarefa muito grande, muito difícil. Eu dou então agora a palavra à Thaís, que já tinha pedido a palavra há pouquinho. Faça favor, bem-vinda. Obrigada, Moisés. Bom, eu agora vou jogar um pouco de advogado do diabo aqui. Eu sou psicóloga, né? Eu sou especializada em fenomenologia existencial. O meu mestrado é em reabilitação psicossocial e psiquiatria, né? Ou seja, a nova psiquiatria. E agora eu entrei para a UB, para filosofia. Então, eu estou aí nesse entre da medicina, das análises, embora eu seja muito mais sartriana, mas na minha dissertação eu abordei os seminários de Zolikon, né? E eu acredito que é extremamente, pelo menos na psicologia e na psiquiatria, é extremamente importante a abordagem que Heidegger traz, né? Esse cuidado com o outro, tudo que foi exposto pelo Dominique, né? Paro para pensar, sim, que talvez os médicos, vendo o outro como objeto, se salvaguardam de certas coisas, né? De sofrer, mas o que há de mais humano que o sofrimento, né? O poder se colocar, não no lugar do outro, porque eu não acredito muito nessa ideia de empatia, filosoficamente falando, mas de poder ver o outro como humano, né? E, poxa, se ele vai ficar traumatizado, imagina aquele humano que ele está tratando, né? Então, para isso que eu acho que também a psicologia, a psiquiatria e a medicina têm que caminhar juntos. E eu acho que é muito importante, pelo menos essa é a minha trajetória, foi o que eu fui buscar, saindo de 5 anos de uma faculdade de psicologia altamente tradicional, altamente positivista, altamente reducionista, e aí encontrei um outro mundo que me percebia não entender, mas me aproximar do outro como humano, né? Não no meu pedestal. E eu acho que isso também que Heidegger sentiu. Eu lembro de quando eu li os seminários, nas primeiras, acho que nos primeiros encontros, ele falando que parecia que ele estava falando com alienígenas, né? Quando ele começou a tentar colocar o pensamento dele de maneira que os psiquiatras pudessem entender. Então, eu acho que esse movimento é muito importante em todas as áreas, né, da saúde. Eu falo desde o meu lugar de psicóloga, não sou médica, né, mas com muitos médicos e psiquiatras que eu trabalhei, faltava muito disso neles, né? E não adianta discutir e mostrar porque você acaba sendo esmagado, porque é uma ovelha negra entre um monte de médicos positivistas. Era isso. Obrigada, Moisés, pelo espaço. E obrigado, pessoal, por me acolher. Obrigado. Posso, se calhar... muito obrigado, portanto, pela sua intervenção e observação. Eu o que diria no que diz respeito ao positivismo, e vai também responder um pouco ao que Fernanda dizia, que o pensamento
heideggeriano introduz uma forma de relação ao sagrado, entre aspas, no sentido do enigma da vida, do mistério da vida, que põe um limite ao positivismo, e ao mesmo tempo acho que é interessante porque nesta dimensão religiosa, entre aspas, não tem também a rigidez enfim, dos representantes dos monoteísmos, que muitas vezes encaram os problemas da vida de um modo um pouco fechado ao nível, a partir de dogmas religiosos, assim, e que o pensamento de Heidegger permite uma certa é um pouco intermediário, nesse sentido de reintegrar uma relação ao enigma, à vida como mistério e como enigma, sem todo o que pode haver de pesado na moral cristã em particular. E também encontrei várias pessoas que vinham da psicologia e que encontraram, e que são pessoas religiosas, mas que encontraram no pensamento heideggeriano em relação à psicologia mais abertura em comparação com a maneira muito positivista de pensar, e que, portanto, mas sem ter esta posição moral que pode ter a religião. Portanto, é isso que me vem assim como resposta. Então eu passo a palavra à Isabel, que também tinha pedido a palavra há pouquinho. Faça favor. Obrigada. Agradeço a todos. A minha experiência é como eu sou licenciada em enfermagem e sou docente numa escola de saúde. E aquilo que há pouco, a professora Adelaide dizia em relação a situações pontuais, assim, eu acho que estamos numa fase de mudança. A enfermagem, desde há muito, que sempre apostou mais no cuidar, no ser holístico, no ver a pessoa, portanto, holístico. A medicina teve uma fase em que não apostou, portanto, esta é a minha perspectiva, não apostou, portanto, no ver a pessoa como um todo, mas sim espartilhada. E penso que estamos nesta mudança. Os jovens médicos, e talvez isto pelos planos curriculares, pelas formações mais recentes, já estão a aproximar-se mais da medicina holística. Portanto, esta é esta questão que eu vejo e percebo, portanto, a dificuldade, e eu como docente, e há 20 anos que leciono numa escola de saúde a bioética, a dificuldade que muitas das vezes têm em transmitir aos jovens, porque eles preocupam-se, portanto, eles até discutem, mas depois preocupam-se mais com a questão técnica. Pronto, e esquecem um pouco o humano. Eu, no meu entender, penso que estamos nova camada de jovens, e talvez também pelas formações, pelo investimento mais nas humanidades, nas escolas de saúde, penso que estamos numa fase de mudança. Verifico também isso, porque também sou docente no mestrado de cuidados paliativos, e nestes últimos cursos nós temos tido, metade da turma são jovens médicos de medicina familiar, em que se nota, portanto, esta sensibilidade mais pelo ser humano. Esta é a minha percepção que tenho verificado. Não sei se a minha esperança também, que isto, durante alguns anos, a medicina também apostou-se, e esta questão que é uma questão social, no fundo, da não aceitação da morte, em que parece que a medicina tem resposta para tudo.
a medicina paliativa vem aqui, portanto, definir aquilo que, qual é o momento de parar, quando é que devemos parar. E aqui podemos pensar, portanto, naquilo que se chama, portanto, a distanásia. Será que investir mais vai trazer algum benefício para o doente? E muitas das vezes, portanto, esta exigência, portanto, de mais, e a não aceitação da morte, portanto, como disse a Monique, portanto, que é uma questão muito arraigada, e que por vezes, portanto, esta deixa de se ver a pessoa humana e de se fazer, portanto, boa prática clínica e no cuidar da pessoa como um todo. E pronto, e permitam-me aqui lembrar aquilo que eu tenho sempre na minha mente e que aprendi com o professor Walter Oswald, que diz, portanto, um profissional de saúde só é 100% competente se tiver 50% técnico, se for 50% bom em técnica e 50% bom em humano. Portanto, e só assim é que poderá ser um bom profissional de saúde competente. Esta é a minha perspectiva. Portanto, e durante muitos anos no ensino, quer da medicina, quer da enfermagem, não se falava em morte. Eu lembro-me da minha formação, portanto, não se falava em morte. Era, portanto, um profissional de saúde é formado para dar vida. E não se pensava vida, mas com qualidade. Que qualidade de vida? A minha perspectiva, portanto, é que estamos numa fase de mudança. E penso eu que para melhor, espero eu. Então, no fundo era aquilo que eu gostava de partilhar com todos. Obrigada. Muito obrigado. Não sei se o Dominique tem alguma coisa a dizer. Não, é muito interessante, dá também esperança no sentido em que alguém que leciona e que trabalha, que conhece, portanto, diretamente o campo, nota uma mudança, é algo que dá coragem, mas também faz-me lembrar algo que a medicina é também falasse também da medicina enquanto arte medicinal ou arte e que toda a dimensão técnica e toda a dimensão científica que dá uma eficácia muito grande em relação a muitas doenças não faz desaparecer esta dimensão mais pré-moderna da medicina enquanto arte, mas portanto vai também no sentido de uma outra perspectiva sobre o que é a doença, o que é a morte, etc. Mas é também um modo de falar da medicina, enquanto não é apenas, mesmo ainda hoje falamos da medicina enquanto arte e não apenas como ciência. Portanto, não desapareceu completamente esta ideia de que o médico não é apenas um especialista, mas pronto, foi... Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer intervir. A Inês está a pedir a palavra. Faz favor. Ok, obrigada, Dominique. A minha pergunta vai numa direção completamente diferente. Eu sei que é tarde e estamos cansados, mas e tem mais a ver com o texto e com esta, talvez a ver com esta distinção entre o corpo e o live, né? Portanto, entre o corpo e a carne, porque no começo do texto havia coisas que me estavam a incomodar, porque ele falava que o eu na sua relação ao corpo, em que parecia que havia implicada aí uma diferença, né? Entre o eu e o corpo, em vez de um eu que é enraizado no corpo. Mas depois, mais tarde, numa página mais adiante, diz, não, o eu é exatamente corporal. E então queria tentar perceber um bocadinho qual é que é esta posição, se há um eu que é separado do corpo, ou se o eu é pensado imediatamente corpóreo, portanto, se o eu é corporal, ou se isso faz parte dessa tal diferença entre
entre o corpo e a carne, né? Entre o corpo físico e a carne. E que relação é essa, não é? Porque não me parece que as duas coisas possam ser distinguidas, ou então não estou a compreender como é que podem ser distinguidas. Muito obrigado. Acho que o argumento diz respeito à compreensão, e voltamos a um problema que tratamos quando falou do Patočka sobre a diferença entre eu e o si mesmo, que o corpo, para se tornar o meu corpo, deve haver, logicamente, por necessidade, uma relação a esse corpo, uma diferença, portanto, entre o meu corpo e a percepção que tenho do meu corpo. Senão não poderia falar do meu corpo. Seria uma evidência imediata e não haveria esta relação como corpo. Mas todo o artigo do Caron mostra que isso se faz progressivamente, uma progressiva compreensão desta relação, que é a abertura progressiva, através da experiência da negatividade, uma abertura progressiva à compreensão do si mesmo, ou seja, da sua estrutura de existência enquanto compreensão do ser, mas que é o que está em primeiro lugar ao nível ontológico, portanto, esta diferença entre que necessita uma outra compreensão do corpo que seja o corpo físico por si subsistente, que esta primeira compreensão o que está em primeiro lugar, ou seja, o facto que é só a compreensão do ser que permite que haja uma relação ao próprio corpo, aparece na experiência, é o que mostra o artigo, em último lugar, ou seja, percebemos depois de muito tempo na existência, através das nossas experiências, a própria estrutura do nosso ser enquanto existência, ou seja, como compreensão do ser, e que lá tem uma íntima ligação com a compreensão do ser para a morte, que só pode aparecer, embora seja estruturar, portanto, é o que constitui o nosso ser, mas temos uma compreensão progressiva desta diferença entre entre como dizer, a compreensão progressiva desta diferença entre eu e o meu corpo, que faz com que tenha uma percepção que o meu corpo é meu,
mais se avança na compreensão desta diferença, mais eu diria, mas isso é o que o Heidegger diz, é o que o Caron põe em evidência, é que mais a estrutura do eu tende a compreensão do si mesmo enquanto eu tende a desaparecer, e mais aparece a compreensão do seu ser, não enquanto eu, mas enquanto si mesmo, enquanto existência, precisamente. E, portanto, a compreensão, do mesmo modo, a compreensão do próprio corpo muda progressivamente na compreensão que o meu corpo físico não é o todo da minha corporeidade, e que precisamente a dimensão primeira é a dimensão do Leib, mas onticamente percebemos em primeiro lugar que o nosso corpo como por si subsistente é o nosso ser como enquanto eu. E vem para o Heidegger a compreensão do dualismo vem daí, porque esta questão do eu vou repetir, mas desculpe por esta resposta que sinto que não é suficiente, mas que o corpo e o Leib é como a relação entre corpo e Leib é a mesma relação do que entre eu e si mesmo, ou seja, não é uma estrutura diferente. Não são dois fenômenos diferentes, mas é uma modificação do olhar sobre o corpo que faz aparecer a compreensão do corpo físico como apenas uma modalidade de relação, mas que não é originária. O que é primeiro é um si mesmo aberto ao mundo, e não e portanto dotado mas lá estou a voltar a falar numa linguagem que é inadequada, porque estou a falar de um si mesmo dotado de um Leib, enquanto o si mesmo na sua abertura é o Leib, e portanto estamos aqui perante algo de mesmo difícil, porque temos a tendência no que Heidegger chama a Verfallenheit, o decair, e a voltar cada vez a uma compreensão do corpo enquanto algo de subsistente, portanto, que tem uma estrutura fechada e que se pode considerar como um objeto. E pronto, mas não, a minha resposta não é suficiente, mas vou parar aqui. Posso dar uma ajuda? Sim, ou uma sim. chega, pelo menos. Penso que há dois aspectos a ter em conta. No Tzolikoner Seminar, aquilo que Heidegger encontra, o caminho que encontra para dizer o que é o Leib, para além da diferença entre Leib, entre este corpo carne e o corpo coisa, que é Körper, não é? Essa diferença entre o corpo próprio, que é em exercício e, portanto, no fundo, carnal encarnado,
não é? Mas encarnado parece que é meter-se na carne, e não é isso, é desde o primeiro momento ser carne, não é? Esta diferença não me parece tão difícil de compreender. Mas a outra, que é de saber então o que é esse ser carne. Esse ser carne para Heidegger tem um sentido dinâmico, de exercício corporal. E Heidegger fala não tanto de Leib, que é a designação que usa, mas mostra o Leib como Leiben, que é o verbo. Portanto, como seria difícil de traduzir de uma maneira unívoca, mas é o corporalizar-se, para nós seria corporalizar-se ou encarnar-se, não é? É o exercício do ser corpo, não é? Do estar a ser corpo. E isso implica uma diferença total e radical em relação à ideia de um eu. O que é que na psicologia não é possível estar a tratar de alguém que não seja um eu. A função do eu é uma função que não é inicial, primordial. Heidegger interessa-lhe aquilo que é inicial e primordial. E depois, evidentemente, para se poder entender com quem tenta, tem que tratar, lidar com seres humanos que evidentemente se manifestam como eu e podem dizer eu, pois usa também, pode chegar a usar a linguagem, mas não é disso que ele está a tratar. Agora, em Ser e Tempo, e o Dominique chamou a atenção muito bem desde o princípio, que os Tzolikoner Seminar, apesar de serem numa etapa tardia do pensamento de Heidegger, em que já estava lançado aquilo que chegou a ser o momento dos Beiträge, dos contributos para a filosofia, apesar disso, ele recupera uma e outra vez Ser e Tempo, porque é evidente que é em Ser e Tempo em que se fala do Selbst, em que se fala do si mesmo, em que se fala do Dasein, naquele aspecto que é o estar a ser em sentido próprio um si mesmo. Não é? Portanto, a referência ao si mesmo está aí diretamente. Eu a referência ao eu não a vejo, mas deste ser que em sentido próprio é si mesmo, o ser que aí se manifesta é sempre, diz Heidegger, isto é um chavão heideggeriano que me parece especialmente importante porque caracteriza o momento segundo, não é? Mas incontornável de que o ser é sempre, em cada caso, meu. Uhum. Este ser em cada caso meu não é a mesma coisa de sou eu, mas o meu corpo é, em cada caso, o meu corporar-me, o meu corporalizar-me. Né? Portanto, há que entender isto não como algo que eu possuo e faz parte de mim, como se fosse uma coisa, mas algo que eu sou, que eu estou a ser desde o primeiro momento. Não há diferença entre aquilo que é o exercício de ser à maneira humana enquanto Dasein, não há diferença entre psíquico e corporal. E, portanto, uma das discussões importantes que atravessam os seminários de Solikon é a discussão com a psicossomática. Heidegger tem necessidade de dizer psicossomática não, e nós pensamos, como que não? Se o que é preciso é recuperar a unidade de psique e soma, né? Isto tem que estar aí no princípio, tem que fazer parte do... Não, para Heidegger não tem, porque dizer psique e soma significa distinguir psique e soma. Sim, sim. E para Heidegger não há uma distinção. O ser humano é o aí do ser, é o âmbito em que o ser se manifesta como compreensão, na compreensão, como sentido na compreensão, e essa compreensão é também corporal, aquilo que nós chamamos corporal. E, portanto, porque além disso, ontologicamente,
eu sou um ente, ontologicamente também, mas onticamente sou um ente. O que eu queria dizer agora era onticamente sou um ente, eu sou em cada caso meu, ou seja, o meu ser é em cada caso o meu ser, não é? Portanto, há aí uma diferença entre dizer eu, à maneira, por exemplo, tradicional da filosofia ou à maneira tradicional da psicanálise, porque isso para Heidegger nem é tido em consideração. Mas nós sabemos que no exercício da profissão de um psicólogo ou de um médico ou de um jurista, não é? De um advogado, de um juiz, temos que ter em conta que aquele ser humano é um ser humano individual com características próprias, ou então eu não posso julgá-lo, por exemplo. Como é que se pode condenar alguém que não é um eu? Se não é um eu, não assume a sua identidade, não assume os seus atos, portanto, está fora da questão. Ou seja, no exercício da vida cotidiana, nós temos que ter em conta indivíduos particulares, mas a consideração que nós estamos a ter aqui em conta é outra, é o que é que se manifesta dessa maneira em cada caso própria de cada um, não é? E isso, que é o que importa a Heidegger, é fazer sítio ao ser, que é tão psíquico como corporal e que, portanto, tem lugar incorporando-se, digamos, incorporando-se naquilo que está a ser à maneira humana. Não sei, creio que isto é uma parte dos Tzolikoner Seminar que tem diretamente que ver com esta exposição do Dominique e que se calhar nesta linguagem fica mais claro. Mas estava lá, era o que ele estava a dizer. Muito bem, penso que terminamos de uma forma excelente. Não sei se o Dominique quer dizer mais alguma coisa, não? Não, muito Okay. obrigado. Muito bem. Sim. Foi estupendo, Dominique deu-nos para conversar e isso é uma das coisas que se espera e deseja do grupo de leitura. Sim, sim, sim. Muito obrigado a todos. Parabéns. Então eu quero só dar aqui uma nota conclusiva e recordar que a próxima sessão do grupo está agendada para dia 23 de junho, com a participação da professora Elsa de Oliveira Dias, do Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana, que irá falar-nos sobre o Winnicott. E então fecho aqui a sessão, agradecendo ao Dominique pela apresentação que nos trouxe e também ao Luís Gabriel Provinciato, ao Ângelo Milhano e à professora Irene Borges Duarte, mais uma vez, pelo apoio na organização desta sessão. Agradeço ainda a todos aqueles que estiveram connosco e vemo-nos no próximo dia 23 e desejo tudo de bom a todos e até lá. Eu Obrigado. quero chamar a atenção porque a professora Elsa de Oliveira Dias é um dos grandes nomes da psicologia e da psicologia clínica brasileira e uma grande especialista em Winnicott. Ou seja... Mas é 23 de maio ou de junho? É de junho. Ela não podia no princípio de junho, que devia ser na primeira semana de junho, ela não podia e encontrou-se este paliativo que é pô-la nesse dia. Muito bem, Espero muito obrigado. ver-vos a todos, não percam. Além disso, é um fenómeno. Elsa de Oliveira. Ok, tchau, Muito boa tarde. Obrigado, adeus. Adeus a todos. Boa tarde.